voltamos mais uma vez para mais uma aula. Só que agora nós voltamos com a aula da disciplina de ciências. Então, eu quero que vocês acompanhem a nossa aula. Então, pegue o seu livro e coloque na página 16, ok? Vamos lá. Nós temos como tema o ar. E esse tema a gente viu na nossa última aula na sala de aula. E hoje nós vamos rever e aprimorar os novos conceitos e realizar a atividade no livro de reforço, ok? Vamos lá. No livro, na página 16, temos como início uma tirinha. E essa tirinha são 3 imagens falando exatamente sobre o nosso tema. Na primeira imagem tem um garoto, que ele tem como objeto um balão, uma bexiga. E ele começa a soprar, até que chegou o exato momento em que a bexiga estourou. Então a primeira pergunta é: o que continha dentro do balão, dentro da bexiga? Logicamente vamos responder que é o ar. Por que é o ar? Dentro do nosso corpo dos seres humanos, corpo dos animais, existe o ar, exatamente pelo processo em que fazemos a respiração. Porque na respiração nós fazemos 2 atividades: a inspiração, que é quando eu coloco o ar para dentro do meu corpo, e a expiração é quando eu elimino esse ar para fora do meu corpo. Então, esse ar contém nos pulmões. Então, quando eu faço esse movimento, eu recebi uma quantidade de ar para o meu corpo e automaticamente eu expulsei para fora. Então, dentro do balão continha ar, só que o balão ele tem uma medida X determinada de ar que pode ser colocado lá dentro. A partir do momento que você coloca o ar demais, ele vai estourar, como foi no caso que aconteceu na tirinha. Onde podemos encontrar o ar? Além de encontrar o ar nos objetos, dentro do balão, dentro de uma garrafa, num ambiente, na natureza, dentro do nosso corpo, nós podemos encontrar o ar em utensílios que utilizamos no nosso dia a dia, como por exemplo, a roda do carro, a roda do pneu de uma bicicleta, de uma moto. Só funciona se estiver o ar lá dentro. Afinal, se o pneu estiver furado, não vai funcionar como é de costume para uma normalização do veículo, do automóvel, né? Então, a atmosfera. Sabemos que o nosso planeta ele é composto por uma camada de ar. E essa camada de ar chamamos de atmosfera, que ela tem como função regularizar a temperatura do planeta. Ou seja, durante o dia, a atmosfera faz com que os dias não sejam tão quentes e as noites não sejam tão frias. Então, a atmosfera, por ser a camada de ar que envolve o planeta, ela tem como função regularizar a temperatura da Terra. Além disso, a atmosfera ela é composta por vários gases. Esses gases são distribuídos em proporção, como no livro de vocês mostram no gráfico. Os gases são o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Eu representei aqui de uma forma de desenho que não ficou tão legal, mas no livro de vocês dá para acompanhar perfeitamente, na página 17. O nitrogênio é o gás mais abundante, ou seja, é encontrado em maior quantidade. O gás nitrogênio, que fica encontrado em maior quantidade aí no gráfico de vocês, ok? O segundo gás é o gás oxigênio, que é o gás principal para a existência do ser vivo, ou seja, todo ser vivo, seja animais, seja plantas, precisa do oxigênio para sobreviver. O próximo gás é o gás carbônico, encontrado em menor quantidade, relacionado ao nitrogênio e ao oxigênio. O gás carbônico ele é essencial para a produção em que a planta precisa produzir o seu próprio alimento.
ou seja, as plantas são seres autótrofos, ou seja, são aqueles que podem produzir o seu próprio alimento. E a planta realiza essa produção de acordo com o processo da fotossíntese, não é verdade? Além também que no processo da fotossíntese, a planta recebe o gás carbônico e libera automaticamente para o ambiente o gás oxigênio, que é o gás que eu acabei de falar, que é o gás essencial para a vida dos seres vivos. E temos também os outros gases, que são a poeira, o vapor de água e enfim. Temos também como um outro tópico a poluição. Sabemos que a poluição, ela cada dia está aumentando. Temos a poluição da água, a poluição da terra, do rio, né? A poluição sonora. Então temos várias poluições no nosso planeta que cada vez mais compromete a vida de nós seres vivos. Então, a poluição, vamos falar ela somente na poluição do ar, porque esse é o nosso tema. Então, a poluição do ar, ela é causada pelo desmatamento, que é o corte das árvores. A poluição do ar é causada as queimadas, as fumaças das fábricas, das indústrias, a fumaça que é eliminada também dos veículos, dos carros, porque possui um tipo de combustível fóssil que prejudica muito o nosso ar, comprometendo assim a nossa saúde, a nossa vida, tanto de nós seres humanos quanto dos outros animais. Então, cabe a nós se conscientizar a fazer com que esse ar poluído possa diminuir e assim termos um ar mais puro, um ar melhor para a nossa sobrevivência. Então, diante dessa poluição do ar, de acordo com as nossas más ações, como a gente acabou de falar, questão das fumaças das fábricas, das indústrias, a quantidade de veículo, o lixo que é jogado no ambiente que também provoca essa poluição, o desmatamento das plantas que uma hora ou outra ela vai ser queimada. Então tudo isso faz com que prejudique o nosso ar. E de acordo com essa poluição vêm as doenças. As doenças mais conhecidas causadas pela poluição do ar é a bronquite, a asma, irritação nos olhos, irritações na garganta. Para quem não sabe o que é a bronquite, é uma inflamação nos brônquios, que são as ramificações dos pulmões, e elas ficam inflamadas, possibilitando a passagem do ar sendo diminuída, ou seja, a pessoa fica com os brônquios inflamados, então a passagem do ar, tanto na inspiração como na expiração, dificulta. Então, causa sérios problemas e precisa de tratamento, ok? E também temos a alergia nos olhos devido à sujeira na garganta, comprometendo também as nossas cordas vocais, ok? E temos como consequência de todas essas ações, o aquecimento global é o aquecimento do planeta, é a elevação da temperatura no interior da Terra, devido a essas ações. E isso provoca catástrofes climáticas, como por exemplo, em alguns lugares chove mais que o outro e acontecem inundações, onde acaba comprometendo a vida das pessoas e também dos outros animais. Acaba acontecendo ciclone, tornados, furacões, o derretimento das calotas polares, tudo isso por conta que o planeta ele vai aquecendo, vai mudando exatamente e principalmente as placas tectônicas que ficam no interior da Terra. Como acontece o aquecimento global? O nosso planeta possui uma camada protetora contra os raios ultravioletas do Sol, que ela é chamada de camada de ozônio. Essa camada, ela protege a Terra do Sol. Então, a partir do momento que há muita poluição do ar, essa poluição ela sobe, ela se eleva. E a partir do momento, por não ter saída devido ela esquentar bastante, acaba retendo essa camada de ozônio, onde ela vai ficando superficial, vai ficando fina.
E quanto mais ela fica fina, ela fica comprometida, onde os raios solares possam invadir o interior da Terra, causando assim um aquecimento maior. E esse aquecimento global, ele causa e surge o fenômeno que é o fenômeno efeito estufa, que nada mais é a consequência do aquecimento global, que é a temperatura do planeta Terra. Só que assim, tudo isso é causado por nossas ações e, como eu falei anteriormente, cabe a nós a se conscientizar sobre isso. O mundo é imenso, o nosso planeta é dividido entre vários países. Apenas 20% ou 30% da população, aproximadamente, são cidadãos planetários, aquele que cuida e zela pelo planeta. Então, vamos fazer parte e sermos cidadãos planetários também, nos conscientizar sobre nossas ações, sabermos o que vamos prejudicar, as consequências que vamos ter em relação da água, da terra, do nosso ar. Então, diante disso, de toda essa explicação, de toda essa explanação, eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma coisa a desejar, alguma dúvida, que vocês venham falar no privado, perguntar, para podermos resolver a atividade que vai ficar no livro de reforço, ok? Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e um forte abraço.